Nós nos conhecemos num posto de gasolina. Com pouco tempo, a gente começou a morar junto. Nem eu a conhecia direito, nem ela me conhecia. Eu usava drogas, eu bebia, eu tinha relação com mulheres diferentes. Praticamente toda semana era uma mulher diferente. E ali para mim foi horrível, né? A pessoa ser traída, eu idealizava uma família, sair da casa dos meus familiares para morar na casa dos pais dele, para ficar com ele e do nada uma traição. Quando eu vi que eu ia perder ela, eu parei de trair fisicamente para estar me alimentando de pornografia. E me viciei nisso e passei vários anos nisso. E para mim isso era super normal. Ah, tá dentro de casa, não tá me traindo. Só que não tinha atenção dele, eu não tinha atenção dele, eu não tinha nada praticamente dele. E devido a essas traições, eu comecei a procurar outras coisas, porque eu já era vazia, né? Aí encontrei jogos online, né? Baixei, no início eram jogos assim, sutil, nada demais, até que foi me apresentado um jogo com mais possibilidades. Eu poderia ser o que quiser dentro desse jogo através da Avatar. Eu poderia ter casas, eu poderia construir uma família. E quando eu vi isso, eu poderia ter o que eu não tinha na real com ele, eu me joguei. O dinheiro que eu tinha, eu pegava e investia no jogo. Os cartões É o que dele, não tinha, né? até o que não tinha, eu pegava para investir no jogo. Esse era o personagem. Era o jeito que eu queria estar. Eu cheguei ao ponto de me envolver tanto que eu desliguei da minha vida real. Eu não me sentia mais viver nesse mundo, parecia que eu estava ali dentro do jogo. Porque eu já me sentia como um avatar. É como se eu não tivesse necessidade de me alimentar, de tomar um banho. É como se eu não tivesse esposo. Era isso que eu vivia dentro desse jogo. E lá você fazia o quê? Lá eu fazia tudo. Eu construí família, eu casei lá, casei mesmo. Vestido de noiva, tudo. Eu tive filhos, eu fui para a maternidade ter filhos dentro do jogo, eu construí famílias, eu tinha carros no jogo, eu tinha casa, tudo dentro desse jogo. Quando você diz casou, você casou com um Um a- personagem, mas tinha alguém por trás? Exatamente, casei com um personagem, um avatar, só que quem manuseava ele era uma pessoa também, o avatar. Principalmente pessoas assim que sofrem com depressão, ansiedade, pessoas vazias, que nem no meu caso, vazias mesmo, que busca algo para preencher. Era o meu vício. Eu não tinha mais vida real. Minha vida era virtual, era dentro do jogo. Que eu passasse, se eu passasse o dia todo, quando eu desconectasse do jogo, eu me sentia estranho. Quem é esse daí? Era meu marido no jogo. Você estava mais apaixonada por esse ou pelo seu marido real? Por esse. Porque com meu marido eu não tinha o que eu tinha no jogo. Eu não tinha. Eu não sabia a dimensão que era isso aí. Eu chegava em casa, casa suja, relacionamento afetivo e sexual também quase não existia. Ao todo foram 3 anos dentro desse jogo, assim, com essa pessoa. Quando eu me dei conta, eu já estava apaixonada por a pessoa, pelo avatar e pela pessoa por trás do avatar, Sem nunca ter visto o rosto. sem nunca ter visto. E assim, depois foi me apresentado. Ele, tipo, a pessoa mandou uma foto de alguém para mim. Ah, isso aqui sou eu. Aí, nossa, maravilhoso, né? Na minha mente, maravilhoso. Até o dia que eu descobri que eu estava sendo enganada. Dentro do jogo, a pessoa me dizia que era um homem, na real, que era um homem. E eu cheguei a descobrir que era uma mulher. Fui traída na vida real. Aí fui pro virtual, fui traída também. E eu me afundei naquela tristeza ali. Eu não tinha ânimo para nada. Eu passava o dia todo deitada em casa. Eu não queria mais saber de nada, de jogos, porque tudo me decepcionava. Eu era uma decepção, porque tudo que eu buscava não dava certo para mim. E foi quando eu lembrei. Eu frequentei a igreja, mas eu não me entreguei, eu não abri meu coração para Deus.
E nesse dia de tamanha tristeza, eu lembrei. Então, no outro dia mesmo, eu fui na Igreja Universal. E participei da reunião, já voltei para casa mais leve. E eu disse, eu vou largar tudo, eu vou largar essa vida virtual e vou me entregar para Jesus. Foi quando eu indo nas reuniões, eu fiquei sabendo que ia ter a celebração dos casamentos na igreja e eu resolvi me inscrever. Eu cheguei para o meu esposo e falei bem assim para ele, eu quero casar, porque eu voltei para a igreja e eu não quero mais viver em pecado, eu não quero mais fazer as coisas erradas. Você aceita casar comigo? Já foi direto. Foi. Você aceita casar comigo? E ele aceitou. Ele aceitou. Até então, ele não acreditava em nada. Nada. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava no diabo, ele não acreditava em nada. Você se considerava? Eu me considerava ateu. Eu não acreditava em nada, não acreditava em Deus, não acreditava em demônio, não acreditava em diabo, não acreditava em nada. Para mim nada disso existia. Foi assim, aí a gente fez o curso e eu fui casar. Não porque eu realmente queria casar, mas só para fazer os gostos dela. E aí foi o dia da celebração do casamento da gente. Que nesse dia aí eu senti que alguma coisa mudou em mim. Eu, ateu, não acreditava em nada, estava sentindo algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu, na cabeça, o que eu tenho que fazer? Aí veio na cabeça, coloque as séries bíblicas dentro da sua casa, leve a palavra de Deus para dentro de sua casa, porque ele não tinha conhecimento. Nessa época eu assinei o Univer Vídeos lá em casa e passei a assistir Apocalipse, Jesus e coloquei Reis. E ele passou a assistir Reis comigo. Séries Reis foi uma das que mais me chamou a atenção, porque tinha tudo aquilo que eu gostava de ver nas outras séries. Tinha guerras, tinha um contexto ali por trás e vinha a palavra de Deus ali, mas para mim, até o momento, eu não tinha conhecimento daquilo. Mas eu gostava, me prendeu muito a série. E aí chegou um dia que ela me convidando para ir para as reuniões. No domingo, eu fui. Um certo dia, o homem de Deus lá no altar, ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele chamou, você que tem algum vício, você que é viciado em pornografia, parecia que estava falando comigo. E aí eu fui pro altar. Daí tudo transformou em mim. Eu senti naquele dia como se tivesse sido abraçado. Aí foi quando eu tomei a decisão de me batizar. Pouco tempo depois que eu me batizei, em uma das reuniões foi passada uma Bíblia e eu adquiri a minha Bíblia. Eu, um ateu, adquirindo uma Bíblia. Eu queria ter mais daquilo ali. Aí foi nas reuniões eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo. E dali para frente a minha busca era isso. Eu acordava na madrugada para orar e eu estava entregando o meu tudo ali no altar. Até que um domingo eu recebi o Espírito Santo. Eu não sabia se eu ia rir, se eu ia chorar. Era algo que com palavras eu não conseguia explicar, eu não consigo descrever. Quando a gente estava no carro viajando, aí eu falei para ela que eu tinha tido uma experiência com Deus, que eu tinha certeza que Deus era comigo, que eu tinha sentido algo que nunca tinha sentido na minha vida, que Deus tinha falado comigo, que Ele era comigo. Eu disse, como assim? Meu esposo chegou depois de mim e recebeu o Espírito Santo. E eu não recebi ainda. Por quê? O ateu se entregou primeiro que você. Foi aí na minha cabeça, eu não recebi o porquê. Aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, o que está faltando? Mas eu não buscava como eu deveria buscar o Espírito Santo. Buscava esse batismo, tipo como ele fez. E quando veio o jejum de Daniel, a oportunidade de subir ao altar, a fogueira santa, eu disse, eu não vou pedir nada.
material. Porque não adianta eu ter o que eu quero ter e não ter o Espírito Santo. Foi onde eu me lancei mesmo ali no altar. Eu sacrifiquei, eu dei meu tudo ali para receber o batismo com o Espírito Santo. E numa terapia do amor, era a reunião com o bispo Renato e Dona Cristiane, e ele falou algo que me chamou a atenção. Se você não vive em pecado, se você está com Deus ali, se Deus está com você, o que é que está faltando? E acendeu uma luz dentro de mim naquele dia. Eu disse, Senhor, o que é que está faltando? Ele disse, você pode cobrar a Deus. Aí eu cobrei naquele dia a Deus. Eu disse, eu quero o Espírito Santo hoje. E assim aconteceu. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo na terapia do amor. Foi único, porque assim, eu tive uma certeza dentro de mim. No lugar do vazio veio a alegria, veio a paz. Eu não precisei trocar de esposo para ser feliz. Eu precisei somente de Jesus, do Espírito Santo dentro de mim. O que está dentro de você é real? É real. Não tem nada de virtual aqui, é tudo totalmente real. O relacionamento da gente hoje é baseado em colocar Deus em primeiro. Que era o intuito do curso do casamento blindado, era a gente aprender isso, mas a gente só conseguiu entender depois do batismo com o Espírito Santo. E hoje a gente tem em nossa casa a paz, né? A paz, a gente tem o respeito, a união, a gente cuida um do outro. Nem a gente consegue acreditar, porque assim, hoje a gente vive como dois namorados dentro de casa. Parece que se conheceu tem uma semana, porque realmente Deus mudou tudo. Deus mudou a gente por dentro e tudo isso veio para o externo, né? Se a pessoa bem soubesse, ela trazia Deus para a vida dela, porque tudo muda, tudo fica colorido.